Então vamos lá, Raul, tá com você aí. Beleza. E já para não perder tempo, né, é caro o minuto aqui no Fórum do E-Commerce Brasil, a gente precisa lembrar que tem um padrão hoje, né, da pequena empresa que começa pelo e-commerce. A gente vê a pequena empresa com a pessoa que foi demitida, que na pandemia está sem emprego, alguma coisa difícil assim, e ela resolve abrir o seu negócio abrindo uma MEI, né, um microempreendedor individual. Abre essa MEI, começa a vender nos marketplaces, sobe o anúncio no ar, o negócio começa a dar certo, e aí em muito pouco tempo, o teto do MEI, né, aqueles R$8.000 mensais que podem ser faturados, ele começa a não dar conta de tudo que a sua empresa pode vender. E aí vem aquele estralo do mal, que é, vou abrir um MEI no nome de todo mundo da minha família. Então nisso você sai, abre MEI no nome do pai, da mãe, do tio, do cachorro, do papagaio, enfim. É uma conta que, de certa forma, resolve a situação por um tempo, né? Se parar para pensar, o MEI hoje você consegue com 4, 5 CNPJs, você consegue um faturamento de R$400.000 por ano. Parando para pensar no projeto de lei que a gente tem de previsão de aumento do teto do MEI, ano que vem seria aí mais ou menos uns 650 mil de faturamento. Até não sei se vocês querem me dar o passador. Então, a gente já falou da família toda empreendedora, né? E do teto do MEI, se a gente somar 5 meses, hoje dá 400 mil por ano, se a gente somar 5 meses a partir do ano que vem, 650 mil reais. Só que isso é crime, né? Então, você abrir várias empresas no nome de laranja, todo mundo sabe bem o que é crime. Eu, quando lá abri a minha empresa em 2011, ela era MEI, eu era microempreendedor individual, e fui até 2013. 2014, minha empresa mudou para Simples Nacional, passou a ser uma ME. Naquele ano, eu segurei, 2013, eu segurei o meu faturamento, né, eu segurei a mudança para ME, porque eu já tinha estourado o teto do Simples naquela época, se eu não me engano era 60 mil só naquela época. Hoje, se você segura essa transição da MEI para ME, muito provavelmente você vai ser pego pela Receita. Por quê? Aqui em São Paulo, se o seu CNPJ é daqui de São Paulo, a gente já tem uma operação que foi batizada de MEI.com. Essa operação ela é exclusivamente voltada para empresas que são abertas e que vendem pela internet, como o nome sugere, né? E fora isso, se você emite nota fiscal, você deve ter visto que lá no maio, abril, a gente teve uma atualização no sistema da nota fiscal que passou a exigir o CNPJ do marketplace. Então, com essa alteração, a gente passou a informar o CNPJ do marketplace na hora de emitir a nota fiscal. O que isso quer dizer? Tudo está sendo cruzado, todas as informações estão disponíveis, então se você fizer alguma coisa errada, você com certeza vai ser pego pela Receita. E as empresas, continuando aquela historinha que eu estou contando, né, você abre MEI no nome da família inteira, começa mesmo assim a não ter faturamento disponível, você extrapola esses 600 mil, 400 mil que você tem no ano, seus negócios, essas MEIs, começam a virar ME. E aí a gente se depara com mais um monstro que a gente tem, que cria-se na nossa cabeça de empresário, que é, não posso sair do Simples Nacional. E aí a gente se apega ao Simples Nacional como se fosse Deus no céu, Simples Nacional na terra. E o Simples Nacional tem aquele teto de 3,6 milhões, tem o Crescer Sem Medo, que leva para 4,5, mas se você está nessa faixa, pelo amor de Deus, procure o seu contador, saia do Simples com urgência, porque não tem como esse Crescer Sem Medo dar certo, você precisa ir para o lucro presumido ou para o lucro real, mas vamos assumir que o teto é 3,6, e a gente se prende nesse 3,6, fica nele, e só para vocês terem uma ideia do tanto que isso pode ser prejudicial para o seu negócio, eu fiquei 3 anos estagnado no Simples Nacional, fazendo estratégia para não vender, para não passar de 3,6, o que não faz sentido nenhum. E no ano passado, que foi o meu primeiro ano dentro do regime normal, a minha empresa faturou, você quer chutar quanto?
21 milhões de reais. Então pensa tudo que eu perdi de faturamento nos 3 anos que eu fiquei preocupado em não sair do Simples Nacional. Tudo bem, eu tive uma pandemia que deu um boom danado no meu negócio, então eu tive sorte. Mas pare e pensa, será que é só sorte mesmo? Ou será que esse medo impede você de fazer planos, crescer e fazer a sua empresa ir para frente? E só para finalizar a parte errada da minha apresentação aqui hoje, eu vou reforçar com vocês que laranjal é crime, é evasão fiscal também. Então não pense que abrir uma empresa no nome de toda a família, que não é fácil de ser pego isso pela Receita, porque e mesmo se não fosse, né, você tem o fato de estar errado, né? Então, quanto mais certo você tiver, melhor é para o seu negócio. Eu acredito que eu aqui hoje sou a prova viva disso. E aí a gente começa a falar agora, nesse segundo bloco da minha apresentação, da parte certa do negócio. Evasão fiscal é crime, mas tem um ponto, um artifício que a gente pode usar, chamado elisão fiscal, que esse sim é permitido. Esse é o único texto que tem na minha apresentação, porque se você gravar isso na sua cabeça, para mim já está de excelente tamanho. Então, se você gravar que a definição de elisão fiscal é uma estratégia que visa reduzir a carga tributária de uma empresa através da omissão de fato gerador do tributo, ou seja, você procura maneiras legais de se pagar menos imposto. Então é isso que a elisão fiscal faz e é isso que você precisa usar na sua empresa. E aí é bem fácil pensar que o primeiro ponto para isso é: você precisa de um excelente contador cuidando da sua empresa. Isso é fato. Só que mais do que isso, você tem que começar a correr atrás de regime especial, de redução de ICMS, enfim, o seu contador precisa entender a dinâmica do e-commerce, entender que, na verdade, a gente tem 27 países dentro do nosso, cada estado é um país, existe guerra fiscal e você pode sentir ela na pele, muito cuidado com isso. E na questão de regime especial, você precisa correr atrás de informações e se atentar que Minas, Espírito Santo, Santa Catarina, todos são estados que já oferecem benefícios de redução de ICMS, redução ou isenção de substituição tributária, e muitas empresas de e-commerce já estão nesses estados, e pode ser que o seu concorrente, que tem aquele preço que você fala, onde esse cara arrumou esse preço? Pode ser que está lá a operação dele em um desses estados, e é por isso, pela diferença de imposto, que ele vende mais barato que você, que está aí me assistindo. Passado a parte do contador, vem a questão do advogado. O contador vai te ajudar a identificar aonde você pode reduzir impostos, só que tem muita coisa que ainda não está, digamos, na lei de fato, né? Tem muita coisa que está sendo questionada na justiça. E aí você precisa de um advogado para processar o Estado. Eu acho que processar o Estado dentro do regime normal é uma parada obrigatória para o seu negócio. Você precisa abrir ações contra os estados, contra o Estado, né, o governo federal, enfim. Você precisa arrumar o seu advogado para correr atrás dessas informações, abrir esse processo e fazer com que você pague menos impostos por meio dessas decisões judiciais que você tem. E aí você vai pensar, mas um advogado é muito caro. Eu te falo, não é. Hoje a gente gasta menos de R$1.000 por mês com os honorários do advogado, e ele ajuda a gente não só com essa questão da elisão fiscal, mas também em manter a nossa empresa no eixo com compliance e ajuda a nossa reputação a ser ainda mais forte, né? Então, hoje a gente tem um advogado que vai cuidar do Juizado Especial de Pequenas Causas, de PROCON, de processo judicial. Ele ajuda a gente a elaborar contrato, a validar se os contratos que os nossos parceiros mandam, se não tem nenhuma cláusula que não é boa. Enfim, tudo que tem de vantagem no advogado, além da questão da elisão fiscal, a gente resolve com uma mensalidade que para o nosso faturamento praticamente não é nada, né? Então, também tire da cabeça que ter um advogado custa caro. E você precisa de métricas para o seu negócio. Aqui eu não vou citar nenhuma métrica, porque eu acredito que cada negócio tem a sua particularidade, e você precisa achar, eu sugiro achar cinco métricas que você vai usar para medir o seu negócio e saber se ele está
indo no caminho, no rumo que você deseja. Não mais do que 5. Eu gosto muito de um pensamento que, inclusive, é da Luísa Trajano, que é: não pense mais do que a sua mão dá conta de contar. Então, use 5 KPIs. Se você está no comecinho, se você ainda é aquele cara que está lá no meio, não usa nem 5, usa 3. Pega os 3 principais pontos do seu negócio que vai fazer você crescer e foca neles. Não adianta você ter 1 milhão de KPIs, e aí, no fim das contas, você vai medindo esses dados e não usa ele para nada, porque você não consegue dar foco no que realmente precisa, tá bom? E um outro erro comum que a gente tem é não separar a PF da PJ, principalmente se você fez aquela estratégia de abrir empresa no nome de todo mundo da sua família. Você deve saber que o seu estoque provavelmente é bagunçado, a sua conta financeira provavelmente é bagunçada. Então, se você sai desse laranjal, foca em ter um único CNPJ, fazer tudo certo, a conta da empresa é a conta da empresa, a tua conta é a tua conta. Não dá para misturar essas duas e não dá para achar que dá para ter um jeitinho. Então, separe a vida da sua empresa da sua vida pessoal. E agora, no último bloco, eu vou começar a falar de algumas coisas, alguns questionamentos que eu aplico e me pergunto todo dia dentro da minha empresa. Então, eu sei que esse é um assunto recorrente até aqui no E-Commerce Brasil, que é: uso o meu próprio site ou invisto em marketplace? Eu, particularmente, sou um grande entusiasta de marketplace. Até ano passado, 100% do meu faturamento vinha de marketplace. No fim do ano passado, a gente resolveu investir na nossa marca. Então, a gente continua vendendo no marketplace. Hoje ele é aí em torno de 90% do nosso faturamento. Só que a gente começou a investir no nosso site próprio. E não é no nosso site próprio, é na nossa marca. Então, a gente tem o site, mas a gente tem embalagem, a gente tem rede social, a gente se põe como uma marca e passa a fazer todas as decisões da empresa como uma marca. Então, eu recomendo que você use os marketplaces. De novo, eu acho que ele pode dar escala e visibilidade para o seu negócio, mas se você realmente optar por marketplace, pelo menos considere o fato de estar em mais de um. Não se apegue em um único marketplace, porque se ele muda qualquer regra, o seu negócio pode até ir à falência. Então, tente ter pelo menos 3 ou 4 canais. Se você já tem estrutura e sistema para ter mais canais, eu acredito que quanto mais canal, mais venda tem. Hoje essa é a situação da minha empresa. Mas não se apegue nem a canal, nem a fornecedor. Quanto mais você diversificar, melhor o seu negócio vai ficar, mais tempo de vida o seu negócio tem. E outro ponto que também é muito questionado nos dias de hoje, vem na parte de marca própria ou revenda. Então, hoje o meu negócio é quase integralmente revenda. Eu tenho algumas coisas que a gente fabrica aqui no Brasil com alguns parceiros no regime de white label, né? Ou seja, alguém fabrica para mim, eu vou lá e coloco a minha marca. A gente já está pensando em trazer coisas da China, diretamente da China, com a nossa marca no ano que vem. Só que a gente tem que pensar duas coisas importantes aqui. A primeira delas é: eu particularmente tenho muito medo da chegada dos chineses aqui no Brasil. Os marketplaces chineses, com o prazo de entrega de 10, 14 dias, como a gente está vendo eles fazendo propaganda na TV toda hora. Lembrando que eles têm a vantagem de não pagar impostos e não pagar frete, então é uma concorrência desleal. Até a gente já ouviu o Fred ontem falando isso aqui na abertura do fórum. E além dessa questão do marketplace chinês estar aqui com prazo de entrega melhor e um SLA de serviço muito melhor, ainda tem um movimento natural da indústria que está passando a vender diretamente para o consumidor final através do marketplace. O que isso significa? Significa que a minha posição de distribuidor, fornecedor, enfim, chame como quiser, significa que essa minha posição na cadeia, ela está sendo deteriorada, ela provavelmente vai acabar em algum tempo. Então, você tem que olhar para isso e pensar em estratégias que você pode adotar. Ou a sua marca própria, ou ir atrás desses fornecedores e propor uma parceria, já que ele entende de fabricação e você entende de e-commerce. Enfim, tem vários movimentos. Eu acho que você não precisa se assustar com essa informação, caso você não tenha parado para pensar nela, mas é um ponto importante de se avaliar. E
e realmente tomar conta desse fator para você não ser pego de surpresa com um fornecedor seu falando, olha, não vou te vender mais porque agora quem vai vender diretamente sou eu. E eu ainda tenho um tempinho para falar, então antes do meu muito obrigado, eu vou falar umas outras coisinhas que a gente também discute na empresa. Eu acredito que o fulfillment é a realidade no marketplace, a gente já até ouviu isso aqui nesse palco hoje mesmo, então a gente sempre se pergunta, né, vale a pena investir em fulfillment do marketplace? Eu acho que sim, a resposta de Lojas Mineiras para essa pergunta é sim. Hoje a gente está em todos os fulfillments possíveis, a gente usa o fulfillment do marketplace para fazer a nossa operação, para usar a estratégia de fulfillment para trazer mais venda dentro do marketplace. Vocês sabem que muitos marketplaces atrelam um número de venda maior ao fato de utilizar o serviço de fulfillment. E, por outro lado, a gente também está investindo na nossa operação própria. Então, o que eu falei para vocês lá no comecinho de abre uma empresa no Espírito Santo que lá paga menos imposto, é isso que Lojas Mineiras está fazendo. Então, a gente está reinaugurando a nossa operação do Espírito Santo, ela já existe há um ano, e lá a gente está com o armazém terceirizado, mas que, né, é nossa operação, é nossa logística, e com isso a gente consegue vender mais barato, com preço mais agressivo, usando aqueles benefícios fiscais que eu falei. Um outro ponto que a gente também teve muito burburinho, foi até assunto da minha palestra no Marketplace Conference, foi a questão da automação de atendimento, né? A nossa atendente virtual, a Jasmine. Então, hoje a gente investe tanto em capacitação do saque, quanto também em automação e disponibilização de ferramenta que usa inteligência artificial para fazer o atendimento dos nossos clientes e garantir escala. Então, assim, tem assunto para muita coisa, dá para a gente falar de muitos aspectos. Eu acredito que a gente está um pouquinho atrasado no cronograma geral, então eu vou aproveitar esses 3 minutos que eu não gastei para tentar colocar tudo no eixo de novo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar nesse palco, eu acredito que ele é o ápice para qualquer pessoa do e-commerce no Brasil. O e-commerce Brasil é uma casa, é uma família. A minha empresa chegou aonde está pelos contatos que eu fiz aqui, então não vejo a hora que você que está aí do outro lado da telinha esteja aqui aglomerando e fazendo um grande evento que eu espero que já seja o do ano que vem. Paula, muito obrigado. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!